Graça e paz. Vamos, pela graça de Deus, continuar meditando na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ouvir a leitura dos 10 primeiros versículos, mas nós vamos enfatizar apenas o versículo 1. Vamos ouvir então. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Logo na saudação do apóstolo Paulo, ele deixa nítido como ele enxergava, como ele via a igreja. Paulo enxerga a igreja em Deus, em Cristo. Ele menciona a igreja em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Isto não é apenas um jeito de falar, mas uma realidade espiritual. Em Deus e no Senhor Jesus Cristo é onde a igreja estava e está. É uma igreja localizada, situada em Cristo. É uma igreja que existe em Cristo. É uma igreja unida a Cristo. De fato, esse é o sentido espiritual e profundo da igreja de Cristo, porque ela é uma igreja unida a Cristo. Aqui nós temos algo sério, muito importante, o sentido da igreja. A igreja só existe em Cristo. Fora de Cristo não existe igreja. A igreja dele. A igreja
está em Deus e Deus está nela. E esta união só é possível em Cristo. No capítulo 5, aí da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Gostaria de destacar, chamar a sua atenção para esta expressão que aparece aí: vivamos em união com Ele. Todo o tempo, vivamos em união com Ele. Não é estar ao lado dele e Ele ao nosso lado, e Ele está. É uma união profunda, interna, íntima. É uma união à pessoa de Cristo. Vivamos em união com Ele. Se a gente vive mesmo em união com Cristo, a gente não pode viver de qualquer jeito. Não tem como viver de qualquer jeito. Temos que viver uma vida de santidade. Como aconteceu essa nossa união com Cristo? Como que isso aconteceu? De duas maneiras. A primeira é que essa nossa união com Cristo foi decretada por Deus mesmo antes da fundação do mundo. E a segunda maneira é no tempo, a partir da crucificação de Cristo, quando Ele nos atraiu a si e nos fez partícipes da sua morte e também da sua ressurreição. Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 10 e 11. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Antes de qualquer coisa, Deus já tinha pensado essa nossa união com Cristo. Depois, Deus mesmo veio, se fez carne e nos atraiu a si na cruz. Jesus mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Fomos atraídos a Cristo desde a cruz, estamos nele, até ao eterno assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, a cruz não é um improviso. Ela não é um improviso. A cruz não é um acidente. Também não é um incidente. A cruz foi pensada e projetada antes da fundação do mundo. Antes de dizer haja luz, Deus já tinha pensado em haja cruz. A cruz
Ela vem antes. Deus projetou. A cruz estava na agenda de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A ideia aqui, aí no texto, é que nós fomos unidos à pessoa de Cristo, fomos unidos a Cristo na sua morte, e com Ele nós morremos e ressuscitamos, como Ele morreu, como Ele ressuscitou, ou morremos juntamente com Cristo e ressuscitamos juntamente com Cristo. Não é como se tivesse morrido, não. Com Ele nós morremos mesmo e também ressuscitamos. Agora partilhamos com Ele da sua vida na ressurreição, juntamente com Ele. Vemos aqui a nossa experiência com Cristo. Fomos unidos a Ele pela atração de Cristo que Ele exerceu na cruz. Fomos mortos e ressuscitados com Ele, e a partir da nossa ressurreição, Ele está em nós Cristo é a nossa vida. Ele é a vida da igreja e a vida de cada um que compõe a igreja dele. Essa experiência com Cristo é pessoal. Você precisa crer. É particular. É experimental pela fé na palavra de Deus. Mas até para crer, nós precisamos da graça de Deus. Atos capítulo 18, versículo 27, no final do texto, aí é dito que nós precisamos da graça de Deus para poder crer. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Aos que pela graça criam. Quando cremos, nossa união em Cristo, a pessoa de Cristo, se torna execuível em nós pelo Espírito Santo. Deus, pela sua graça, nos dá fé, mas nós temos que exercê-la em Cristo através da palavra de Deus. Você crê a sua união com Cristo? Você crê? Você está crendo que está unido a Cristo? Isso significa que você está em Cristo e Ele está em você. A igreja, irmãos, ela foi projetada em Cristo, colocada em Cristo, e ela permanece em Cristo pela fé na palavra de Deus. E Cristo vive nela. A nossa união com Cristo é verdadeira, é íntima, é interna, inseparável, amorosa, harmoniosa, santa,
insondável na sua totalidade eterna. Estamos tão unidos a Cristo, com Cristo, que a sua morte é a nossa morte, a sua ressurreição é a nossa ressurreição, a sua vida é a nossa vida. Os tessalonicenses estavam em Cristo e Cristo estava neles. É o projeto de Deus. É o projeto de Deus desde antes dos tempos. Cristo em vós, a esperança. Jesus também, ele demonstrou esse desejo por essa união com ele, a união da sua igreja, a união da sua igreja com ele. Ele até orou por isso. Em João 17, versículo 21 ao 23, eu gosto tanto dessa passagem aqui, Jesus expondo o seu desejo mais íntimo, mais profundo, o desejo de que o seu povo fosse um com ele, que a sua igreja fosse uma só coisa com ele. Vamos ouvir aí. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A unidade aí é profunda, profunda. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos em João 14, versículo 20. Eu estou em meu Pai. Vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Esses dois movimentos são essenciais para nós. Nós para dentro de Cristo e Cristo para dentro de nós. Temos aqui a cruz e a ressurreição, porque na cruz nós fomos levados a Cristo, fomos colocados, introduzidos, inseridos nele, e com ele nós morremos para o pecado, e na ressurreição, então, o movimento é para dentro de nós, porque Cristo vem viver em nós a sua vida. Temos então uma união perfeita, uma interação perfeita, nós nele e ele em nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17 ao 20. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu não sei se você entendeu a leitura, se você prestou atenção na leitura, porque aí
tem algo profundo que mexe com a nossa vida totalmente, que mexe com o nosso andar, que muda tudo. Ele começa dizendo: aquele que se une ao Senhor é um com Ele, é um com Ele. Aquele que se une, quem nos une ao Senhor é Ele mesmo. Mas nós precisamos crer para que essa união se torne real em nós, se torne execuível em nós pelo Espírito Santo. Aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Esse unir ao Senhor não é uma adesão ao cristianismo, não é uma adesão. Eu estou gostando, eu vou aderir, eu vou frequentar, eu vou seguir, eu vou aprender os ensinos aí, eu quero estar no meio. Não, é muito mais do que isso. Não é uma mera adesão, não é algo externo, é algo interno, profundo, tão profundo, que quem está unido ao Senhor é um com Ele. E aqui é que entra a mudança. Se você é um com o Senhor, você está mudado. Porque nessa união com o Senhor, o texto mostrou, não se admite contaminação, não se admite pecado, contaminação, sujeira, imoralidade. Aí fala do pecado no corpo, pecado fora do corpo. Não quer dizer que os pecados fora do corpo estão liberados. Não. Não, não. Pecado é pecado. Se você tem a consciência espiritual que Cristo está em você, que você está unido ao Senhor, que o seu corpo é o santuário do Espírito Santo, que em você está, que você pertence a Deus, que você foi comprado por bom preço, aqui é a cruz. Então você não vai andar de qualquer jeito, mas em santidade. Você, preste atenção no que eu vou dizer, você não tem o direito de destruir o seu corpo, de violentá-lo com o pecado. Ou você não sabe que você não é seu? Não sabeis que não sois de vós mesmos? O que você acha? Eu não tenho o direito de pegar o carro do Emerson emprestado e enfiar na lama, acelerar contra os buracos, contra as pedras, riscar o seu carro. Eu não tenho direito, não é meu, não me pertence, eu não tenho esse direito. Se fosse meu, eu fosse aloprado o suficiente para fazer isso, tudo bem, é meu. Estou doido da cabeça, eu faço o que eu quero.
Eu posso bagunçar com o meu carro, é meu. Né? Se eu for insano, o prejuízo é meu. Mas com o carro dele eu não posso fazer isso. Você entendeu? Você não pode fazer o que você quer com você. O seu corpo não é seu, é do Senhor, é dele. O seu corpo não é lugar de pecado. Cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Deus não se deixa escarnecer, não. Você quer bagunçar com o seu corpo? Se você é um santo de Deus, se o Espírito de Deus está no seu corpo, se você é santuário dele, tome cuidado. Nós fomos comprados, pertencemos ao Senhor. Além disso, estamos unidos com o Senhor. A nossa união com o Senhor não permite contaminação. O pecado não deve reinar sobre o unido com Cristo. Essa união com Cristo é a base da nossa retidão ética e do viver santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Coparticipante da natureza divina. Você sabe o que é coparticipante? É união, é participar com da mesma coisa, é participar do Senhor, da sua vida, da sua natureza. Coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Romanos 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, não é depois, quando estivermos no céu, no novo céu, na nova terra. Não, é agora. Agora, depois que você creu, sua morte e ressurreição com Cristo, sua união com Cristo, porque o apóstolo Paulo vinha falando da nossa união com Cristo, aí em Romanos 6, do que significa a nossa união com Cristo, nossa morte com Ele, nossa ressurreição com Ele, Ele em nós. E ele diz aqui, agora, porém, libertados. Prestou atenção? Libertados. Você já foi liberto do pecado, transformados em servos de Deus, transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aqui é muito importante. Agora, porém, libertados, já está liberto do pecado, transformados, já está transformado
em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E essa vida eterna já está em nós, porque essa vida eterna é a vida de Cristo em nós. Gostaria de deixar com os irmãos alguns aspectos dessa nossa união com Cristo, rapidamente. A igreja só existe nessa relação fundamental da nossa união com Cristo. A igreja só existe em Deus, unida a Cristo. A nossa união com Cristo é onde Deus cumpre tudo o que Ele disse a nosso respeito. Deus cumpre tudo em Cristo. A união com Cristo é a fonte de todas as bênçãos espirituais. Tudo que Deus tem para nós, Ele tem juntamente com Cristo. Fora de Cristo Ele não tem nada para ninguém. A identidade da igreja é Cristo. A igreja é a manifestação da vida de Cristo. Cristo age na igreja e também em cada um que compõe a sua igreja. Então, a característica principal da igreja é que ela é uma igreja identificada com Cristo. Para ser igreja, você tem que estar em Cristo, crucificado e ressuscitado com Ele, e Ele em você. Sem isso, tudo não passa mesmo de uma agremiação com fins religiosos e lucrativos. Porque onde não tem a identificação no sacrifício do Cordeiro de Deus, o bezerro de ouro toma conta das ambições das pessoas. A nossa união com Cristo é a base da aprovação diante de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Se Cristo está em nós, estamos aprovados. Se Ele não está, estamos reprovados na fé. Como eu sei que eu estou na fé verdadeira? Como que eu sei que eu estou na fé verdadeira? Quando recebo a minha morte e ressurreição juntamente com Cristo. Quando a morte com Cristo se torna particularmente minha e a sua vida começa a operar em nós, se manifestar em nós. Estar na fé significa que Cristo está em mim. Significa também que eu estou em Cristo, porque para Cristo estar em mim, eu preciso primeiro estar nele, crucificado com Ele. Você está experimentando a vida de Cristo no seu interior? Você está experimentando o poder de Cristo dentro de você?
Você está experimentando Cristo em você? Porque se não está, você está reprovado diante de Deus. Pode ser que diante dos homens você tenha aprovação, porque tem gente que é bem avaliada diante dos homens, aprovada diante dos homens, mas diante de Deus não tem avaliação nenhuma, não tem aprovação nenhuma, porque Cristo não é a sua vida. Experimentar a poderosa vida de Cristo é o que faz toda a diferença na presença de Deus, diante do mundo e perante Satanás. O viver em união depende da nossa união com Cristo. Por último aqui, quero destacar rapidamente esse ponto, porque é um ponto importante. A nossa união entre irmãos depende da nossa união com Cristo. Salmo 133. Verso 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como que é bom, agradável viver em união. Essa união, irmãos unidos, o viver em união dos irmãos em Cristo vai além da ideia do convívio social amistoso. É muito mais do que isso, irmãos. O fato de estar em Cristo é o que determina o viver em união, a verdadeira união dos irmãos nascidos de novo. O nosso viver em união acontece em Cristo. Em Cristo nós estamos unidos, guardados, protegidos e harmônicos. Essa palavra harmonia é tão difícil quando o eu está vivo. O eu vivo é difícil. Não existe unidade cristã genuína sem a morte do eu. O eu, ele é desarmônico, egoísta, orgulhoso, trapaceiro e briguento. Briguento, pede briga, encrenqueiro. É indispensável a crucificação do nosso ego, do nosso eu, para que Cristo seja em nós a nossa realidade espiritual harmônica. Não existe igreja saudável sem quebrantamento, sem a morte dos seus componentes. Se você não morreu com Cristo, você é candidato a criar confusão. Tem que morrer, meu irmão. Tem que morrer esse eu. Não existe vida de Cristo sem a morte na cruz. E o grande detalhe da igreja de Cristo é o amor. É o amor. Mas, para que possamos nos amar, nós precisamos nos perder na morte com Cristo.
nossa vida velha, egoísta, tem que morrer. Irmãos, a vida em Cristo não é uma utopia. Não é uma utopia. Não é algo inatingível. É real. E está ao alcance de todos. Não é fake. A vida em Cristo, essa vida em união com Ele, tão gostosa, que o texto chamou de suave, agradável. Ela não é fake. Ela existe mesmo. Ela é real. Não é uma conjectura. Não é um prognóstico, uma hipótese. É uma realidade espiritual em Cristo. Agora, não adianta forçar a barra. Não adianta você querer ser aquilo que você não é por natureza. Se não tem a natureza, não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus.